A Europa e a Ásia são duas massas de terras contínuas, mas que são continentes por causa que possuem culturas diferentes. Um mesmo continente pode ter uma cultura própria, um pan-nacionalismo próprio, com pessoas defendendo unificar esse continente, além de ter sistemas políticos próprios. No vídeo eu vou falar quais são os sistemas políticos mais comuns em cada continente. Vamos começar pelo maior continente, que é a Ásia. O sistema político mais comum na Ásia é a teocracia. Uma teocracia é um sistema onde quem governa é alguém que é ou é escolhido por o Deus de uma religião. Ou também é um sistema onde uma organização religiosa governa. A origem da teocracia na Ásia vem do fato de que os primeiros estados surgiram na Ásia e naquela época a maioria dos estados eram teocratas, com reis sendo vistos como descendentes de deuses das religiões do Oriente Médio e do Extremo Oriente. No século XX, muitos países da Ásia eram teocracias, como Nepal, Tibete, Japão e o maior deles, o Império Turco Otomano. O Império Turco Otomano era governado pelo Califa, que era o líder supremo político e religioso da religião muçulmana. Até hoje, a Ásia tem muitos estados que possuem uma religião oficial, e muitos militantes querem erguer teocracias no lugar de estados modernos no Oriente Médio. Hoje, existem duas teocracias na Ásia, que são o Irã e o Afeganistão. Numa teocracia, o líder religioso está acima do Estado e do sistema do Estado. Ou seja, o líder religioso pode governar um Estado presidencialista, com um presidente que não é o líder supremo do país, ou parlamentarista, com um presidente e um primeiro-ministro que não são os líderes supremos do país. O Irã é um presidencialismo, mas o líder supremo está acima do presidente, por exemplo. Isso porque, na teocracia, o poder do líder está acima do Estado, e não abaixo do Estado, como numa democracia, e nem no Estado, como numa autocracia. Já na África, o sistema mais comum era o unipartidarismo. O unipartidarismo é um sistema onde apenas um partido é legalizado. Nesse sistema, não é o cargo que dá o poder, mas o poder que dá cargo. Pois, se existe apenas um partido, quem manda no partido vai governar os deputados que legislam no parlamento. E assim, o líder do partido pode escolher qual cargo no parlamento irá ter ou se vai ser lançado como presidente, por ser quem comanda o único partido que lança candidatos. A origem do unipartidarismo da África vem do fato de que muitos movimentos pela independência acabaram abandonando as armas e virando partidos, mas se tornaram partidos únicos nos países pelo qual lutaram pela independência. Mais de 90% dos países da África no século XX eram unipartidários. Além de que existiam países comunistas que também eram unipartidários. Na América, o sistema mais comum é o presidencialismo, que é o sistema onde o chefe de Estado e o chefe do governo, que é o chefe que lidera os ministros, é a mesma pessoa. Além de que essa pessoa, chamada de presidente, tem um mandato e não pode ficar indefinidamente no poder, apesar de poder ter mandato vitalício. O presidente pode nomear qualquer pessoa como ministro, não precisando escolher entre os membros do Congresso. A origem do presidencialismo na América vem da Revolução Americana, que estabeleceu um modelo presidencialista no país. Os Estados Unidos foram o primeiro país presidencialista na América e influenciaram diversos outros países. Praticamente até hoje, a maioria dos países tem um sistema presidencialista. Na Europa, o sistema mais tradicional é a monarquia. A monarquia é o sistema onde o monarca, que é o chefe de Estado,
é o dono do Estado. Apesar de que hoje a maioria das monarquias da Europa são constitucionais e o rei não tem quase nenhum poder. Mas, até hoje, nos países monarcas, a guarda, o exército são propriedades do rei. A origem da monarquia na Europa vem do tribalismo, que tinha tribos com um monarca como líder. As tribos evoluíram e se uniram para virarem países, que viraram reinos. Já na Oceania, o sistema mais comum é o colonialismo. O colonialismo é um sistema em que um país governa o outro. Assim como na teocracia, o colonialismo tem um elemento acima do Estado governando o Estado, que no caso é outro Estado. Mas o país colonizado tem como chefe de Estado o chefe de Estado do país colonizador, com o governador-geral agindo como chefe de Estado do país colonizado, enquanto o verdadeiro chefe de Estado não está presente na colônia. A origem do colonialismo na Oceania vem da expansão do Império Britânico, do Império Francês, do Império Japonês e dos Estados Unidos. Até hoje, a Austrália e a Nova Zelândia, apesar de serem independentes, ainda são parte da Commonwealth, que é o sucessor do Império Britânico, no qual a Inglaterra não tem mais privilégio do que os outros países. Já outras ilhas ou conjuntos de ilhas ainda são governadas por países estrangeiros até hoje. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou do vídeo, clique no joinha. Se quer lembrar do meu canal, clique no botão de se inscrever. E se quer novos vídeos, clique no sino.